vamos ver como importar a base de dados. A base de dados são os dados organizados, por exemplo, usuário, produto, nível de acesso, para o banco de dados. No nosso caso, vai ser o MySQL e vamos fazer isso em PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser apresentado nesse tutorial é o seguinte: vai ser apresentado como implementar um formulário para podermos importar a base de dados. Essa base de dados aqui, esse backup, importar aqui para este banco aqui. E como que eu faço isso daqui? Diretamente é pelo formulário. Primeiro eu coloco o nome do servidor, do AMP Server é localhost, o usuário padrão é root, a senha em branco, a base de dados, então eu já tenho aqui uma base de dados chamada Cell, que ela está vazia, podemos ver, ó, nenhuma tabela encontrada. Vou colocar o nome da base, agora vou escolher o arquivo que possui o backup, por exemplo, esse daqui, tem 69K, são 16 ou 17 tabelas. Vou abrir aqui e vou clicar em importar. Base de dados restaurada com sucesso. Vamos confirmar se foi importado, atualizar aqui. Podemos ver que ele importou todas as tabelas, são 16 tabelas e ele importou facilmente. Então é isso que vamos implementar nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Vamos então começar o tutorial. Para começar, vou abrir aqui o Notepad++, vou aqui em Novo, agora vou salvar como, vou aqui na minha pasta aula, que sempre eu crio os tutoriais, está no AMP, www e a pasta aula. Aqui vou criar então o arquivo index e a extensão PHP, já vou salvar, vou colocar agora a estrutura básica do HTML, coloquei aqui a estrutura básica do HTML, o cabeçalho, o corpo, agora sim aqui na parte do corpo que eu vou começar a implementar. Primeiro vou abrir o título, H1, então vai ser restaurar base de dados. Agora eu vou criar o formulário, abrir a tag form, vou informar que vou utilizar o método post para enviar os dados. Em seguida, para qual página que eu estarei enviando. Então, vai ser para o nosso processa.php. Agora, como estarei trabalhando com o arquivo, então eu preciso colocar o enctype, multipart, form data. Já vou finalizar aqui a tag form. Então, o nosso formulário já está inicializado. Agora, eu vou colocar os campos. Primeiro campo vai ser relacionado ao servidor, nome do servidor, onde eu quero importar a base de dados. Vou colocar aqui input, type, como vai ser texto, uma string, então vai ser text, name, name do campo eu vou atribuir de servidor para ser fácil de identificar. E agora um placeholder é só para auxiliar o usuário saber o que ele deve digitar. Então, ele deve digitar o nome do servidor. Finalizo aqui o input. Eu posso copiar mais 4 vezes, 2, 3, 4. Depois do servidor, eu vou ter o usuário da base de dados. Então, aqui vai ser o usuário, para ser fácil de identificar. O usuário da base de dados. O próximo campo vamos ter a senha. Então, se é senha aqui, eu quero que não apareça para o usuário que ele está digitando. Então, é o type password. Aqui, senha. E aqui, senha da base de dados. O próximo campo vai ser a base de dados. Então, ele vai precisar colocar a base de dados para a qual ele quer importar. Então, aqui vou colocar dbname e no placeholder, nome da base de dados. E o último, agora sim eu preciso o arquivo. Então, vai ser o nosso backup. O backup é um arquivo. Como é um arquivo, então é um file. O name eu vou atribuir de arquivo.
E o placeholder agora eu não preciso. Agora só falta criar o botão. Input, botão é do tipo submit. Agora value, o que vai aparecer em cima do botão. Então vai aparecer a palavra importar. Já finalizo aqui. Vamos ver como ele está ficando agora aqui. Vou abrir, está aqui. Restaurar base de dados. Servidor, usuário, senha, base de dados. O backup é para ele selecionar. Somente vamos colocar agora aqui uma quebra de linha para ficar mais organizado visualmente. Colocar em todos os campos aqui. Vamos ver agora como ficou. Está aqui. Servidor, usuário, senha, base de dados e o backup. Agora falta criar o arquivo processa, o arquivo responsável em processar esse formulário e importar a base de dados. Vou criar aqui um novo arquivo, salvar como, então é o processa e a extensão PHP. E aqui no arquivo processa, vou abrir o PHP e primeiro eu vou receber os dados do formulário. Primeiro eu tenho o arquivo, o nome do arquivo que está o backup. Então, para mim poder recuperar o arquivo, eu utilizo files, porque o files tem o array de informações relacionadas ao arquivo. Então, primeiro é aqui o nome do campo, chama-se arquivo. Podemos confirmar aqui, arquivo, copiar, colar aqui. Preciso temp name, vou pegar banco, cifrão arquivo e agora o temp name. Agora eu preciso pegar o servidor. O servidor está aqui, ó, no campo chamado servidor. Então, uma variável chamada servidor vai receber através do método post. Método post, porque eu informei aqui, ó, dentro da tag form que vou enviar através do método post, o valor que estiver dentro do campo chamado servidor, o name servidor. Vou copiar aqui, vai ser para o usuário, para a senha e para o banco de dados. Vamos ver o próximo campo, que é chamado de usuário. Então, vou receber o valor que for digitado no campo usuário e atribuir para uma variável chamada usuário. Vou pegar o valor do campo senha. Então, pegar o valor do campo senha e atribuir para uma variável chamada senha. Aqui, novamente, pegar o valor do campo dbName e atribuir para uma variável chamada dbName. Peguei as informações relacionadas ao banco de dados, agora eu vou precisar criar a conexão. Então, é para criar a conexão com o banco de dados para o qual eu vou importar. Primeiro, vou criar uma variável que vai receber a conexão. Para fazer, vou utilizar o MySQL Connect. Primeiro, vou aqui colocar o nome do servidor, vírgula, em seguida o usuário, vírgula, depois a senha, em seguida dbName. Posso inclusive pegar daqui para não ter erro. Pronto, já fiz a conexão com o banco de dados. A próxima etapa agora é ler os dados do arquivo e converter em string, porque ele está dentro do arquivo. Eu preciso ler e converter para uma string. Quando eu converter para string, eu vou atribuir para esta variável aqui, cifrão dados. E para ler, eu vou utilizar files, underline get, underline content, e agora eu vou ler as informações do qual arquivo? Deste arquivo aqui, banco. Agora que eu já tenho os dados, eu posso dar inclusive aqui um eco na variável dados, só para vocês verem. Salvar, vamos ver aqui, vou escolher o arquivo. Aqui eu já tenho um backup do banco de dados, então a Celc SQL, vou abrir ele e importar. Podemos ver que ele já trouxe as informações. Vamos ignorar esse erro, porque eu não coloquei os dados para a conexão, mas ele já leu as informações que estavam dentro do arquivo. Ok, então era isso que eu queria. Está funcionando, legal, está lendo as informações. Agora que eu já sei que estou conseguindo ler as informações, eu preciso executar as query.
Então, não é uma query só, é várias queries que tem no backup. Para poder executar várias queries, vou utilizar o MySQL underline multi-query. Podemos ver que o Notepad++ está apresentando que tem essa função. Primeiro eu coloco a conexão, em seguida a string. E a string está aqui dentro desta variável aqui, dados. É a mesma que havíamos impresso aqui em cima. Vamos ver agora se ele vai importar. Então, antes de importar, você precisa ter a base de dados criada. Eu aqui tenho uma base de dados chamada Selk. Então, vamos importar agora. Atualizar aqui, servidor. Como estou utilizando o AMP Server, o servidor é local. O usuário padrão é root, a senha em branco. Base de dados eu tenho aqui chamada Selk. Então, já vou colocar aqui Selk. Vou escolher o arquivo. Então, é esse arquivo, abrir. Antes de eu importar, vamos ver. Ó, eu não tenho nada nessa tabela Selk, ok? Vou agora clicar aqui em importar. Ele não apresentou nenhum erro. Vamos ver se ele conseguiu importar. Vou atualizar aqui. Legal, ele importou aqui essa tabela aqui. Então, eu só tenho uma tabela e ele importou. Já vou excluir, eliminar. Sim, já eliminei. Então, não tem mais nada. Podemos ver que quando ele importou, ele não redirecionou para nenhum local. E eu não gostei disso. Então, vamos agora redirecionar o usuário aqui. Vou colocar header, abrir aqui aspas duplo, location, e vou redirecionar ele para este arquivo aqui, index. Então, index.php, ponto e vírgula para finalizar. Vamos ver se ele vai estar funcionando agora. Ele manteve as informações. Vou agora aqui clicar em importar. Não apresentou nenhuma mensagem, mas já foi direto para o index. Vamos confirmar aqui. Importou, legal. No entanto, ele importou, redirecionou para o index. No entanto, ele não apresentou mensagem de sucesso ou erro. Vamos fazer isso. Vou aqui inicializar a sessão, session, underline start. Lembrando que a sessão deve ser a primeira instrução. O inicializar sessão deve ser a primeira instrução. E aqui agora eu vou, antes de fazer o redirecionamento, eu vou criar a mensagem. Vou criar uma variável global session chamada msg, de mensagem, e aqui eu posso criar. Vou colocar dentro de um span para poder personalizar um estilo, colocar uma cor, style, e vou colocar aqui color, ele vai receber a cor verde, porque conseguiu importar com sucesso. E já aqui finalizo a tag spam. E dentro aqui da tag spam vou colocar a mensagem: base de dados restaurada com sucesso. Já tenho a mensagem, agora eu preciso imprimir no index. Então, eu vou pegar agora a mensagem aqui, a nossa variável global, vou vir aqui, abrir o PHP e já finalizar o PHP. Vou verificar se e set. Se existir esta variável global aqui, então ele acessa este hífen. Vou dar aqui um eco nesta variável global e já também vou destruir esta variável global. No entanto, ele não vai estar funcionando, porque eu preciso inicializar ela aqui em cima. Lembrando, a sessão deve ser inicializada como o primeiro assunto do site. Então, é session, underline, start, e já coloco aqui ponto e vírgula. Agora podemos ver o resultado. Vou ver aqui, eu não tenho nada no banco de dados. Vou colocar aqui o servidor. Então, o servidor é localhost. Em seguida, qual que é o usuário? O usuário padrão root é root, do AMP Server é root. A senha em branco, a base de dados é a base chamada Selk. Então, já vou colocar aqui Selk. Vou escolher aqui um arquivo, vai ser esse daqui, abrir, e vou agora importar. Base de dados restaurada com sucesso. Legal, então vemos que ele apresentou a mensagem. Vamos confirmar se ele conseguiu importar. Está aqui.
Agora eu estou somente testando uma tabela só, mas, por exemplo, eu tenho uma base de dados maior. Vamos testar agora com uma base maior. Colocar o localhost, em seguida o usuário, a senha em branco, base de dados Selk, e escolher o arquivo. Estávamos testando com uma base de dados com 2K. Agora eu já tenho uma maior, com 69. É ela que eu vou abrir. Abrir. Já vou aqui em importar. Base de dados restaurada com sucesso. Vamos confirmar aqui, Selk. E podemos ver que é uma base bem maior. São 16 tabelas. E ele importou com sucesso. Então, vemos que é bem simples. Vou aqui já limpar ela, eliminar. E vou deixar para vocês poderem testar essa base de dados menor. Será esse aqui de 2K para vocês. Então, esse, quando vocês baixarem, vocês já vão ter essa base de dados. Importar, vamos confirmar, importado. Então, isso vai facilitar, ao invés de ir por aqui e importar, ao invés de abrir o PHP-MyAdmin para importar, você já pode implementar uma aplicação para importar a base de dados. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal e ative as notificações. E aguardo você no próximo tutorial. Combinado?